Boa noite, prezados. Estamos iniciando mais uma live do, do nosso projeto de extensão, agregando conhecimento em tempos de pandemia. Projeto de extensão que está sob a coordenação da professora Eleni Souza Santos Rocha e tem a colaboração de diversos docentes do nosso instituto, do IMS, e de diversos discentes também, diversos monitores, e está sendo aí abraçado pela comunidade acadêmica. Vou convidar agora o nosso palestrante de hoje. Vamos aguardar aqui que Robson chegue. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Robson? Tudo bem, tudo bem. Essas linguagens, né, Bruno, de hoje, palestrante, entrevistado, a gente não sabe bem como é que funciona, né, meu filho? Mas é um prazer estar com vocês novamente, né? Vocês sabem que esse conteúdo é um conteúdo que não acaba nunca, né? Se você der corda, vai embora. Isso. E essa live pretende ser realmente um bate-papo, né? Para absorver um pouquinho do conhecimento aí que Robson tem a respeito da temática de hoje. Isso. Enquanto as pessoas vão chegando aqui, Robson, que está muito no início, vou falar um pouquinho do projeto, certo? Fique à vontade, Bruno. E depois apresentar para a gente começar o bate-papo efetivamente. Então, como eu vinha falando antes de convidar o Robson, esse é um projeto de extensão, né, cadastrado aqui no IMS da UFBA, cujo título é Agregando Conhecimento em Tempos de Pandemia. É um projeto coordenado pela professora Eleni Santos Rocha, e visamos, com esse projeto, a formação de cidadãos críticos que possam tomar decisões relevantes para a sociedade, né, relativa a temas científicos, tecnológicos e que devem e podem ser discutidos no panorama atual. Então, é um projeto que será desenvolvido totalmente de forma online, através de lives e vídeos gravados que vão ser disponibilizados aqui nas redes sociais, né, do nosso projeto, inclusive essa que vocês estão assistindo aqui. Então, os participantes podem assistir tanto ao vivo a live, e também depois, quando elas forem gravadas, elas serão gravadas, né? E o participante que desejar terá direito a certificados. Os certificados serão entregues semestralmente, e sendo que pode totalizar um total de até 120 horas se assistir todo semestre até julho de 2022. Mas se assistir cada semestre até lá é 40 horas, certo? Então se inscrevam aqui, siga, né, o Instagram, o YouTube também, e preencha o formulário com seus dados, aqueles que tiverem interesse no certificado. Então, apresentando agora um pouquinho, né, porque muitos não nos conhecem. Robson já é conhecido, né, que continuamos o tema. Semana passada ele nos abrilhantou aqui com a introdução do tema sobre mel também. E hoje vamos continuar falando sobre aspectos químicos e a importância do mel. Então, que vou aqui puxar o debate, né, mas quem vai levar à frente é Robson. Eu sou o professor Bruno, professor do Instituto Multidisciplinar de Saúde da Universidade Federal da Bahia, com doutorado em Química Orgânica também pela UFBA. E o nosso palestrante de hoje é Robson Silva da França, que fez graduação e licenciatura em Química pela Universidade Estadual Sudeste da Bahia,
que não poderia deixar de falar aqui, né? Fomos colegas desde a graduação, então, colegas aqui no MS e amigos de longa data. É um imenso, enorme prazer estar aqui com o Robson. Robson tem mestrado em Química Analítica, também pela querida instituição, nossa co-irmã aqui, o ESD. Atualmente é professor da rede estadual de ensino médio e técnico em Química no nosso instituto, no Instituto Multidisciplinar de Saúde da UFBA. E, além disso tudo, é o meliponicultor, que ele vai explicar esse tema direitinho de novo para a gente, já explicou da vez passada, e tem grande experiência no tema dessa live, que é, chamando a atenção novamente, aspectos químicos e a importância do mel. Então, Robson, está com você, vamos aprender muito continuar aprendendo sobre mel hoje. Mais uma vez, boa noite, né? Porque na nossa primeira saudação tinha pouca gente ainda e o pessoal está chegando, o Bruno. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui, né? Contribuindo com esse projeto de agregar conhecimentos, né? Eu não ia falar, Bruno, mas já que você começou a falar, de fato, né? A gente tem um longo caminho, né? Lá para trás a gente foi colega, participamos aí de muitas coisas juntos. E é um prazer estar aqui contigo, né? Como profissional e também como amigo, né? Nós temos esse laço. E eu vi a graduação toda você falando de Tarantim. Aí eu casei. Minha esposa é de Tarantim, né? Então, mãe tarantiense, isso aí. Pois é, Bruno. Bem, primeira coisa, Bruno, é essa questão do termo, né? Eu só vejo o pessoal falando de apicultor, o apicultor. Aí vem uma live agora falando de meliponicultor. Um meliponicultor. O meliponicultor é aquele profissional que tem criação racional de abelhas sem ferrão ou com ferrão atrofiado. É isso? Então, você vai ver muito nessas discussões sobre abelhas a sigla ASF. ASF é abelha sem ferrão. Elas não apresentam o ferrão da forma como a Apis, o gênero Apis, e sim o ferrão atrofiado. Existem algumas abelhas com ferrão atrofiado que apresentam mandíbulas. O caso da jataí, da mandaguari, elas apresentam mandíbulas e quando você chega próximo da caixa, ela por ser bastante defensiva, ela vai até você e dá uma mordiscada. Então, ela não pica, ela morde mesmo. É isso? Bom, e essa é a diferença básica, né? A questão da população, a diferença das apes para as sem ferrão, você tem uma população muito menor do que as apes. O projeto Agregando Conhecimentos tem um canal no YouTube e lá nesse canal do YouTube eles postaram um vídeo que eu fiz no final de semana onde ocorreu a transferência da caixa de apes, do núcleo da apes para uma caixa racional. Quem já foi lá e viu pode perceber a quantidade imensa, né, de abelhas em uma caixa recém-capturada, ou seja, uma família jovem, né? Ainda muito jovem aquela família. Mas tem famílias aí com um número muito grande de abelhas. Estou à disposição, Bruno. Estou à disposição a todos que aqui nos prestigiam para as dúvidas. Hoje nós vamos falar... claro que pode uma dúvida ou outra sobre a abelha, mas hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o mel. O mel ele tem bastante coisa. Produtos das abelhas em si, né? Os produtos das abelhas é vasto demais. E um dos produtos das abelhas é o mel.
A própolis hoje é bastante consumida, mas também antes, né, eram descartadas. Hoje tem um poder comercial muito grande. O mel nem se fala. Hoje existe confecções, tecidos, né, vinda de subproduto das abelhas. Então o pessoal faz tecido, faz chapéu, faz um monte de material com produto das abelhas. Sabonete, cosmético, enfim. Uhum. Hoje vamos falar do mel. É um tema que pode ser abordado de diversos aspectos, né? Isso. Então, gente, podem deixar as perguntas, curiosidades à vontade aqui nos comentários, né? Que a gente vai, ao longo do nosso debate aqui, da nossa conversa, fazendo as perguntas. E as dúvidas que surgirem também com a nossa conversa, né? Não esqueçam, quem estiver assistindo depois essa live gravada, né, de seguir o nosso Instagram, né, o @agregando_conhecimento UFBA. E também nosso canal no YouTube, certo? Para que as lives cada vez mais alcancem um público maior. Então, vamos lá chegar no nosso tema, né, aspectos químicos e importância do mel. A nossa primeira pergunta aqui, e fique à vontade para mandar pergunta, viu? Aqui vocês que vão direcionar o nosso bate-papo, a nossa live. Então, a primeira pergunta: há diferença na composição química nos méis produzidos pelas diferentes espécies de abelhas? A gente podia fazer uma live só dessa pergunta. 1 hora só para responder sobre isso aí. Porque o que acontece? Se eu partir do princípio da separação entre abelhas, apis e sem ferrão, né, aí a gente teria a questão da umidade, por exemplo. Né? Então, a primeira diferença entre a abelha apis e as demais sem ferrão é a umidade. Então, o que acontece? As abelhas sem ferrão, elas apresentam o mel bastante ralinho, né? Vou falar mais fácil, né? Mais ralinho, menos fluido, né? Mais fluido, melhor dizendo. E a abelha apis apresenta um mel mais grosso, que é aquele você tem dificuldade de derramar, né? Isso é por conta da quantidade de água, né, na composição desses méis, né? Então, veja que o mel da abelha apis, você deixa lá 1 ano, 2 anos em cima da prateleira lá do armário e não acontece nada, ele fica do mesmo jeito. Às vezes ele solidifica, né, cristaliza, né? Mas basta você colocar um banho-maria, né? Fazer um banho-maria, ou colocar no sol, ou colocar no micro-ondas, você né? Aí ele vai se liquefazer novamente e pronto, ele continua da mesma forma. Né? Porém, o mel da abelha sem ferrão, que hoje apresenta um potencial econômico muito grande, em virtude, né, de ser escolhido aí pelos chefes de cozinha, né, para essas receitas sofisticadas, né, Bruno? Então, o agregado, ele tá muito grande. E por ele ser mais liquefeito, apresentar mais água do que o mel de apis, ele apresenta um potencial, está mais sucinto a fermentar, né? Por conta que apresenta água. Então ele está mais sucinto à ação de micro-organismos, né? De se organizar ali naquele meio, e aí ele fermenta rápido. Né? Então, diga. Surgiu uma dúvida aqui, só para a gente... Então, a durabilidade desse mel é um pouco menor, né? Tem uma validade ou não? Bom, E mel tem validade? Como é que tem? Qual é o prazo mais ou menos de validade do mel? Todos, né? Como é um alimento, e todo alimento ele é submetido à segurança alimentar, não é isso?
Então ele passa por um processo, né, um processo de segurança alimentar. Inclusive, a SEAGRE, a DAB, através da SEAGRE, estava com um programa, né, de segurança alimentar e fazendo várias inspeções nas casas de mestres da Bahia, justamente para acompanhar e para que esse alimento saia o mais seguro possível. Né? Então ele apresenta um prazo de validade. Né? Nós sabemos que ele fica ficando guardadinho em local seguro, em local sem sol e sem umidade, ele vai permanecer. Né? Porém, como é um alimento, ele tem que estar bem regimentado, ele tem que estar bem datado a sua data de coleta, né? A data de validade. Então, o mel sem ferrão, das abelhas sem ferrão, como ele é bastante fluido, ele apresenta 27% de umidade, enquanto que a abelha apis apresenta 17%. Então, para que ele saia comercializado, ele tem que passar por um processo. Então, primeiramente, é levado para a geladeira. Né? Aí depois é levado para a estufa. Então, passa por um processo onde é necessário diminuir mais essa umidade. Porque senão, ele perece muito rápido. Então, o mel de apis tem que ser guardado na geladeira. Perdão. O de abelha sem ferrão na geladeira e o de apis pode ser guardado no armário. Então tem esse cuidado aí para diferenciar os dois, né? Rapaz. Aumentar a vida útil do produto. Isso. Certo. E sem falar da composição. A composição mineral é vasta, a composição orgânica é uma carga orgânica muito alta, né? Eu já tentei fazer abertura ácida de mel e não consegui, justamente por conta dessa carga, né? A cápsulazinha que a gente faz a abertura ácida, é uma cápsula que ela é de teflon, né? Porém, se você colocar uma carga orgânica muito alta, o ácido nítrico ele vai atacar essa carga orgânica e vai calcinar, porque é açúcar, né? Então não vou conseguir fazer a abertura ácida. Então tem toda essa situação, né? Agora, se você for comparar a questão do paladar do mel, né, aí você tem diferenças, né, a questão do paladar vai muito de florada. Aqui em Conquista você tem a florada definida. Diga-me. Antes de entrar esse que já mudou um pouquinho, né, teve uma pergunta aqui sobre se faz essa determinação da umidade no mel. Sim, se faz. Tem as estufas, né, apropriadas para isso. Né? A Casa do Mel aqui na UESB tem toda essa estufa. É um equipamento ligeiramente simples, mas é voltado para isso. Né? Para medir ali a umidade do mel a todo instante. Então, quando chega na umidade ideal, ele é envasado. O mel de abelha sem ferrão, certo? Uhum. Tem todo um estudo para chegar, chegou nesse ponto ótimo, né? Quando chegou no ponto ótimo, ele já pode ser invasado para consumo. Pronto. Desculpe interromper, que isso já pergunta lá do outro tema. Não, vamos seguir. Temos outras perguntas aqui. Ou você quer continuar aí ou passamos para a próxima? Só concluir essa questão da florada. Claro, né? aqui você que manda. Nada. A florada de velame, né? E a florada de unha de gato. Né? Então, são duas floradas que elas começam aí quando se inicia o período das chuvas aqui em Conquista e região. Né? Que normalmente, outubro, novembro, certo? Que esse ano foi muito irregular. Né? Esse ano não começou ainda o período das chuvas. Né? Aconteceu aí umas chuvas ou outra, mas inclusive a florada veio.
né? Na primeira chuva, a florada veio, certo? Então, ela apresenta um mel claro, bastante claro, né? Nas abelhas sem ferrão que visitam essa florada, ela vai te dar um mel límpido, né? Um mel bastante clarinho, né? A mandaçaia, ela vai te dar um mel clarinho, mas tendenciando para o verde, né? A jataí vai dar um melzinho clarinho, porém amarronzado, né? A mandaguari também vai dar, né, nesse tom. Porém, nós temos da região da Caatinga, aqui próximo da gente, né, Anagé para frente, nós temos a florada da aroeira, né? Na extensão até Belo Campo, você tem essa aroeira, né, para fornecimento dessas abelhas. Então, é um mel mais escuro. Se você chegar no mercado e ver um mel escuro, não se assuste. É o mel da aroeira, né? E se você, na mesma prateleira, com o mesmo rótulo, você Mel da vê... Caatinga. E é um mel bastante utilizado, né? O pessoal gosta muito desse mel para fazer as receitas da vovó, né? Que é excelente para garganta inflamada, essas coisas, né? Certo. Então, há uma pergunta que chegou aqui. O que caracteriza cor, sabor e o odor, o cheiro do mel? Pronto, eu respondi antes, mas eu vou. É, já. O que caracteriza é a florada, né? É a florada, o tipo de flor que ela vai visitar, o tipo de néctar que ela vai coletar das flores, né? E aí tem não só o néctar que eles coletam, mas coleta também o pólen, né? Que o mel, a composição do mel, a forma, né, que se dá o mel. A abelha coleta o néctar e mistura com a saliva, né? Mistura com a saliva dela e adiciona lá no pote. Na verdade, o processo não é esse. Na verdade, o processo ela coleta o néctar e aí, dentro da sua bolsa, ela tem uma bolsa aqui, então passa na sua boca e é condicionado na bolsa. Quando chega na casa, ela passa para a nutriz. A nutriz, porque a abelha passa por uma hierarquia, né? Ela nasce, quando ela nasce, ela é engenheira. Ela sai ali para consertar as coisas da casa e tal. Depois, ela vira nutriz, né? Ela vai pegar ali o alimento para, né, alimentar as caixinhas, né? O ninho. Depois ela vira campeira. Então a campeira vem com esse material, coloca na boca da nutriz e a nutriz vai guardar. Então, é o néctar junto com saliva, né? Então, assim, a depender do tipo de planta, do tipo de flor que ela colete, ela vai coletar pólen também. O pólen é coletado de que forma? Ela entra na flor e se suja com o pólen. Aí ela vai se limpando e acondicionando nas corbículas, que é as perninhas do fundo, né? E ela vai guardando ali. Chegando lá, ela vai colocar no pote do pólen. E aí esse pólen, da abelha sem ferrão, quando ele é fermentado, ele é chamado de samborá. A turma aí que veio do interior já ouviu falar do samborá, né? Que é o pólen azedo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto de samborá. Ele é azedinho, porque ele é o pólen fermentado. Então, cada plantinha vai dar uma cor, vai dar sabor, vai dar o cheiro característico daquela planta. Pronto. Uma aula aí. Vamos para a próxima. É bom que a gente vai entendendo mais sobre esse tema. Isso. O que caracteriza um mel orgânico? Bom, como todas as culturas orgânicas, professor, você tem que estar livre, né, das culturas convencionais. Não é isso? Então, se for fazer um café, plantar café orgânico, então tem todo um protocolo daquela terra, tem um tempo que aquela terra não tenha sido
trabalhada convencionalmente, o uso de agrotóxico, de pesticida, enfim, né? Toda essa carga aí que nossa terra recebe. Então tem um tempo para essa terra se curar, né? Bem como a distância, né? A distância de outras culturas convencionais. E com a abelha não é diferente. Como eu posso dizer, não, eu tenho uma região de mata próximo do meu apiário ou do meu meliponário, né? Então meu mel vai ser orgânico. Não sei, porque o raio de voo em geral das abelhas são de 3 quilômetros, 2,5, 2 quilômetros. Então, eu tenho que me certificar de que não tem cultura convencional que utilize essas bombas químicas, né, para que elas não se contaminem e traga material dessas culturas para a sua caixa, certo? Então, Certo. se eu tenho no meu raio do apiário de 3 quilômetros para frente, né, dessas culturas, eu posso dizer, meu mel, ele é orgânico. Aí o pessoal que certifica, vai olhar, vai fazer o mapeamento, não é uma coisa simples, né, para você adquirir esse selo, mas apenas assim que nós podemos dizer que esse mel é orgânico. Pronto. Resumindo, tem que estar distante da cultura convencional. Tá chovendo perguntas aqui, viu? Vamos seguir. Qual é a importância do mel para a nossa alimentação? Bom, essa pergunta ela é mais, né, voltada para o nutricionista, mas eu vou falar pelo que Uhum. a gente, né, desde pequeno a gente tomando mel, desde pequeno a gente consumindo. O mel, ele é um alimento, né? Acima de tudo, ele é alimento, né? Então você tem vitaminas, né? Você tem sais minerais, você tem açúcares, né? Que apresenta uma. Tá ligando aí no meu ou no teu? No meu. Beleza. Vale, é isso aí. Ao Uhum. vivo, É ao vivo, né? Acontecendo. certo. Então, tem toda uma cadeia de nutrientes, de, de, de corantes, né? De flavonoides, enfim. Tem É, taninos, tem tanta coisa. Então, ele é responsável, né? Tanto para o pessoal fazer chá, adoçar chá, mas o pessoal agora está utilizando muito na alimentação, de manhã cedo, se alimentando, colocando na coalhada, colocando no iogurte natural, né? Eu gosto muito assim. Eu boto iogurte natural, uma bananinha e mel de manhã cedo, é uma maravilha. Por quê? Ele adoça, né? Mas também ele nos dá uma sensação de saciedade, nos dá energia, né? Por conta dos seus açúcares, né? E tem bastante vitamina C. Né? O vitamina C, ela vai atuar diretamente onde? Nos radicais livres. Então, para quem quer manter a pelezinha aí, ó, vamos tomar mel. pronto. Como tem muito flavonoide, também já ajuda também na Também. estabilização dos radicais. Uma pergunta que chegou com relação à segurança para comercialização do mel das abelhas sem ferrão, maturado e fermentado. Como é que está essa questão aí? Bom, essa questão, quem foi que fez a pergunta? Cadê? Foi, Dan. foi aqui, que vai passando, vai vindo novas perguntas aqui, É. foi Dango Prime. Pois é, Dan do Prime. Na verdade, assim, hoje a gente. O que tem muito, né? Hoje fui entregar uma caixa a um amigo aqui em Conquista, e o cara que ia levar para mim, ele estava me oferecendo 2 quilos de mel sem ferrão. Aí eu, sabe, eu falo, não, não, eu tô sem, né, eu não compro. Justamente
por essa questão, sabe, do controle sanitário, no controle, a segurança da forma como é coletada, né? Tem muita gente coletando mel de forma, como diria, dos meleiros, né? Então você não tem uma segurança, você não tem uma a informação correta de como esse mel ele foi coletado, porque o mel da abelha sem ferrão ele é coletado com sugador ou seringa, né? Os meleiros, como é que eles fazem? Eles fazem eles pegam na mão, ó, e aperta, né? Esse mel ele cai, ele vai sendo coletado ali, então ele não vai ser mel íntegro. Ele vai ter o mel, vai ter pólen, às vezes tem cria, às vezes tem sujeira da mão, enfim. Então a segurança na forma como você compra esse mel, né, de onde você compra, então é todo cuidado. Agora, respondendo aqui, Dan, é o seguinte, nós temos uma lei, né, das abelhas sem ferrão muito jovem ainda. Nós temos um cadastro de meliponicultores em curso, né? Quem começou a criar tem que procurar o fiscal, que aqui pra gente é Rafael Silva. Depois eu posso disponibilizar o telefone dele, né? Para as pessoas se cadastrarem na SEAGRE, né? Na ADAB, e posteriormente se cadastrarem também no IBAMA. Por quê? Porque quando você faz esse cadastro, você se associa, você tem a ciência de onde você vai, vamos dizer assim, ser amparado. Então você tem Casa do Mel, você tem associações, que vai te dar, né, um maior amparo de como você tratar seu mel e comercializar seu mel, né? De que forma? Aí agora é de como esse local de tratamento disponibiliza de equipamentos. Se ele vai ser maturado, se ele vai ser in natura, certo? Então, quando esse mel da abelha sem ferrão, ele fica muito tempo, né, à disposição da bancada, na prateleira, ele vai ter problemas. Então, o mel da abelha sem ferrão maturado, fermentado, é muito perigoso. Né? É muito perigoso porque ali você tem micro-organismo, ali você tem água, você tem tanta infinidade de questões, né, que vai sair dessa segurança, vai sair desse controle, né, alimentar. Então, para a abelha sem ferrão, você tem uma validade muito curta. Chegou uma pergunta aqui que casa bem com esse tema que a gente está discutindo nesse momento. Antes disso, lembrar aqui que você falou, né, como utilizar o mel. A Camila tá falando que usa com banana e aveia. Aí por exemplo, eu mesmo, logo cedo no café da manhã, colocar numa frutinha, delicioso. Quando tá sentindo qualquer sintoma inicial de gripe, um chazinho com mel. A diário. Agora detalhe, isso, viu? limão, Detalhe. não tem Olha o segredo. tem que... Olha o segredo. Oi? Faz um chá de limão e limão com alho. E aí depois é que adiciona o mel. Você não coloca o mel, não. Que aí o professor de Química Orgânica pode dizer por quê pra gente. Isso aí, desde novinho, lá, como você lembrou, lá em Tarantim, já era feito dessa forma. O mel só vinha depois. O mel só vai depois. Por conta da mudança, né, de esterificação, né? Né, professor? Fala aí, conta pra gente. Uma temperatura muito alta, né? Pode ajudar na decomposição das substâncias e pode ser até das substâncias bioativas. Bioativas, aí formar alguns compostos cancerígenos, enfim, né? Então, vai conselho. Pode degradar o que tem de interesse, né? Uma substância elevada lá, 100 graus,
por algum tempo, né? Exatamente. Já, Teve, teve uma é interessante para extrair do alho ou Sim. da fruta que você usar, geralmente limão, né? É interessante a temperatura alta para extrair as substâncias. Mas aí com mel já pode ser, já ter o efeito Prejudicial. contrário, prejudicial e decompor a substância de interesse. Eu vi aqui que a Leni aqui perguntou sobre a descristalização e descristalização do mel. Isso. Mas antes, eu já vou chegar, mas antes tem uma perguntinha aqui que casou bem com esse tema que que a gente estava discutindo aqui anteriormente. Ah, Que gostaria de saber o que os criadores de abelhas sem ferrão estão fazendo para que a legislação que trata da qualidade do mel inclua o mel de abelhas sem ferrão, sim, visto que a legislação atual contempla mel de abelhas com ferrão. porque na verdade, assim, muita gente, mas muita gente mesmo, só mesmo quem está com abelha sem ferrão é que tem ciência dessa lei, né? A gente tem uma lei muito jovem de 2018, né? Que é estadual, que nos ampara, né? Que nos permite fazer comercialização de enxames, comercialização de produto das abelhas, nos permite. Você sabe como que é feito essa comercialização dentro do Estado, Bruno? Você tira, Não, você tira uma guia que nem você tira de um boi, de um cavalo. Você vai na DAB e pega uma guia de transporte de animal, a GTA. Você vai lá e declara. Por isso que, assim, você tem que fazer o cadastramento. Vai, procura Rafael, vou disponibilizar depois. Quem quiser começar, fala com a gente. Procura Rafael, faz o cadastro, diz quantos enxames você tem, declara tudo, porque quando você for fazer uma comercialização e for enviar ou receber o enxame, você vai dar uma atualização na DAB quanto ao tipo de enxame que você tem, quanto ao tipo de abelha que você tem, certo? Então, cadastra direitinho, para eles terem ciência do que você tem, de quanto você tem, de que forma foi adquirida, foi comprada, se foi capturada, se foi dividida, certo? Tem tudo isso. Então, essa é a segurança que a gente tem. Hoje, como a gente tem uma legislação muito jovem ainda, o Estado ele não tem ciência da quantidade de meliponicultores do Estado. E eles estão fazendo, agrupando isso aí em micro-regiões, né? Para ver quem está criando o quê, para assistir de forma correta, certo? Então, no início do ano, já na pandemia, Rafael mandou aquele formulário Google para a gente, e preenche tudo direitinho, endereço do meliponário, tipo de abelhas, tudo bonitinho. E aí sim, com essa quantidade de criadores, com a quantidade de espécies, quantidade de abelhas que tem, aí sim tem como o Estado, né, fazer intervenção, né, para melhorar a condição do criador. Mesmo porque o meliponicultor tem uma diferença com o apicultor. A diferença maior do meliponicultor para o apicultor é que o meliponicultor ele cria na intenção também de preservação, né? Então cria na intenção também da preservação. Hoje você tem várias espécies dessas abelhas indígenas que estão em extinção, entraram na lista de extinção, né? Mas se você procurar em um ou outro meliponicultor, vai ter abelha lá. Então a abelha ela está no meliponário, né? Em virtude da degradação do meio ambiente, do desmatamento, você não tem mais local para que elas façam as suas casas, né? Que são o quê? Árvores grossas, com oco. Então, isso impede que quando ela enxameia numa caixa minha ou na caixa do outro meliponicultor e vai para o meio ambiente, ela sai para procurar a casa. Se ela não encontra, ela fica ali na árvore e aí o predador vem e acaba com aquela futura família, né?
E aí é importante lembrar, né, que preservar a abelha, conforme você explicou aí também, é preservar, de certa forma, toda a nossa biodiversidade, né? Porque a abelha é responsável por esse enorme cruzamento de espécies aí que tem plantas que um endemismo muito grande no Brasil. Sim, Então, preserva também nossa biodiversidade. A pergunta perfeitamente. da professora Eleni, né? Nossa, nossa coordenadora, Bater continência pra temos, chefa, né? não podemos deixar de fazer. Como descristalizar o mel? Esse processo afeta na qualidade desse mel? Bom, afeta. Depende de como vai fazer. Né? Às vezes as pessoas fervem a água fica a temperatura de quantos graus? 95, 98, né? E ali ele vai e coloca o pote do mel ali dentro. Então cai naquela situação onde nós conversamos anteriormente, né? Vai provocar aí uma modificação nas composições desse mel. Então, o correto é fazer uma água morna, quente, 40 graus mais ou menos. De 40 graus não pode passar. Você coloca ali rapidamente, ele vai descristalizar. Entendeu? E é Certo. normal, viu, gente? O mel cristaliza mesmo, né? O mel bom cristaliza. Não vai nessa história, não. Ah, que o mel que cristaliza é açúcar. Mentira. Hoje, gente, reforçar que qualquer dúvida deve deixar aqui no comentário, dúvida, curiosidade sobre o tema, certo? Para a gente ir debatendo aqui. O Robson está sempre falando, pode entrar em contato comigo. Aqui no Instagram do projeto, tá aqui Química e Natureza. Química e Natureza Aí, é o Instagram do aí Robson. ó, Então, o Meliponário, Moriá e o telefone Moriá, do WhatsApp de Robson, já vai ficar salvo. 8152-4184. Ou aqui no Instagram, Química e Natureza. Também É, é uma forma de contato. chama a gente. Se você quiser fazer depois da primeira live, recebi, Hum, né, algumas perguntas. Pessoas que se interessaram, veio como é, vamos abrir uma punhada, como ótimo, é e tal. maravilha. Né? Então, ficou ainda, estou aguardando os próximos passos das pessoas, mas já gera essa curiosidade, né, de estar vendo a possibilidade. Hoje eu tava vendo alguma coisa, tava vendo lá uns vídeos, né, dos gols de ontem, e aí eu vi uma propaganda, né, da pessoa falando sobre que você pode ser um grande criador de animais sem ter terra. Aí a gente quer dizer, como assim? Eu não tava com isso na cabeça. Aí depois ele falou, ó, você pode criar abelhas fazendo você pode criar Uhum, abelhas no terreno de outra pessoa. Não vai impedir se a pessoa tem aquela reserva legal. Você pode fazer uhum. criação de abelhas tranquilamente. Né? Porque hoje está na legislação, né, que toda área de fazenda tem que ter a reserva legal. Né? Pergunta também de Eleni, nossa coordenadora. Como identificar mel puro na hora da compra? Que casa com outra pergunta também, que há diversos relatos de adulteração dos méis. Para um leigo, é possível a olho nu identificar se o mel é adulterado? Ó, para o leigo é complicado. Naquele momento da prateleira é complicado. Por que complicado? Porque existe alguns testes, né, que a gente faz com mel. Tem o mais comum, que é antigo. O pessoal passa o fósforo no mel, coleta um pouquinho, tira, separa um pouquinho, passa o fósforo e risca na caixa. Se acender, é mel verdadeiro. Há controvérsias, né? Se o melaço tiver com a umidade baixa, acende também.
Mas existe um que é batata. Você vai colocar uma quantidade, uma colher de sopa de mel, numa vasilha e colocar uma quantidade, um copo de água. Aí você vai mexer, fazendo um movimento circular nessa água. E o que é que você vai ver no fundo, onde está o mel? Você vai ver vários hexágonos sendo formados. E se esse hexágono ser formado, isso é mel de abelha. A mesma forma lá da capazinha, né, do favo, é a forma do mel. E tem o teste químico, né, do amido. Se você colocar o iodo e ficar roxo, tem amido. Né? Logo, é melaço. Então tem esse do iodo, que já é mais complicado, né? Mas o do Não, mas copo é bem simples. Pode fazer. O pessoal pode comprar numa farmácia, tem em casa aquele Lugol, né? Tem muita gente que tem. Mas aí se alguém estiver comercializando assim, Você uma não vai feira abrir, ali, né? a do copo você pode fazer ali na frente mesmo. Eu não recomendo na Feira Livre não, sabe, Bruno? Não, Sim, eu sim, tô, é eu tô, importante falar, eu né? tô Os falando locais porque que recomendam a compra do mel. nada contra a Feira Livre. A gente está falando questão de segurança alimentar. A Feira Livre eu Sim, vou, sim. eu gosto, eu compro tudo na feira, né? Com banana, tudo na feira. Mas Legumes, né? isso, o mel, porque assim, deixa eu explicar direitinho. O mel Certo. envasado de forma correta de uma casa de mel, na feira você pode comprar. Tá lá nas barraquinhas, Hum, foi envasado direitinho, você pode comprar. Mas aquele nas garrafas de vidro, na garrafa de refrigerante, garrafa PET, é complicado porque ali você tem não só questão de sem, segurança sem alimentar, identificação de origem, né? Da produção. nada. Você está fomentando o meleiro. Você sabe como é que o meleiro retira mel? Ele mata a colmeia. Ele até fogo. Então você vai fomentar essa prática. Você vai acabar com os enxames naturais. Né? Você vai matar o enxame natural para retirar ali, sei lá, um balde de mel. Complicado. Né? Enquanto que a criação racional, ele vai retirar a melgueira, né? Retirar os quadros da melgueira, né? Tira toda a abelha do quadro da melgueira, coloca na melgueira no fundo do carro e leva para casa do mel. Chegando lá, eles colocam, retira a parte da proteção de cima, né? E coloca na centrífuga. Ela gira, retira todo o mel, o quadro ele fica vazio, o mel fica todo lá na tina que faz a separação, e depois ela é envasada, ninguém mexe nada, ninguém pega com a mão, todo mundo utilizando máscara, touca, bonitinho. Você está utilizando um material, um alimento limpo, entendeu? Enquanto que o meleiro, Entendi. ele não leva água, ele não lava a mão, ele mistura na terra, mistura na poeira, vai saber mais em quê, não é isso? Então, para Essa feira discussão é importantíssima é, é para conscientização mesmo, né? Aqui isso. aí é uma forma de conscientizar. Nada contra quem queira, né, ganhar seu dinheiro Não. lá e tal, Uhum. mas a questão Mas é você explicou aqui segurança, todos os porquês, né? isso, a segurança De alimentar, um em detrimento do outro. contaminação e a questão da preservação dos animais. Isso. É uma gama de coisas aí que envolve. É a Fernanda, foi uma aluna nossa aí que está na pós, perguntou qual a composição do mel, que você, durante a live, já deu uma pincelada também, né? Então, pode ter sido em outro momento, né? Mas relembrando aí, qual a composição do mel? Bom, é uma carga orgânica muito vasta, né? Aí você tem flavonoides, você tem ácidos
maleico, você tem butírico, você tem glicônico, você tem açúcares, vitaminas em geral, flavonoides, compostos fenólicos, né? E tem bastante água, né? Água, 17% de umidade, né? Bastante sais minerais. Então você tem, a depender da florada, é que vai modificar, né? Essa questão dos corantes, por exemplo. Não é isso, meu? Uhum. Danila fez uma pergunta aí, Bruno. Isso, vou pegar agora para de A Danila. professora Danila é interessada aí no. Isso, professora Danila, colega nossa do IMS, faz parte da equipe também. Após a coleta do mel para armazenamento, sempre é necessário submetê-la a processo que minimiza a fermentação? Sim, sim. Qual seria o método mais interessante falando em custo-benefício? Bom, a gente não pode trabalhar só, né? A gente sempre tem que estar junto com uma cooperativa, com uma casa de mel. Por quê? Esse é um processo de fato bastante custoso, é caro, né? Você manter uma estufa, você manter equipamentos para que para fazer essa retirada de água, né? Deixar ela no local, no ponto certo, no ponto ótimo, é complicado. Mas existem as associações que a gente, né, faz adesão e essa adesão a gente não paga nada, a gente só faz o percentual de mel ou de material da abelha fica para casa de mel, do mel. E aqui em Conquista, você estava falando, tem todo esse suporte aí dessas associações, tem uma só ou várias, Bom, é fácil para o produtor é fácil, é fácil. e tem todos esses equipamentos que são necessários efetivamente? Tem. A mais comum e mais próxima da gente, que assiste, né, que de volta e meia faz curso de formação, é a Casa de Mel da UESB, né? Ali, antes da pandemia, todo ano você tem em maio, se eu não me engano, maio e agosto, formação. Você tem cursos de formação de meliponicultor para iniciantes, aí tem mais avançado, né, para tratar de coisas mais detalhistas, né, e tem para apicultor também, mas para iniciante, né, apicultor para iniciante. Mas agora, depois da pandemia, só teve, eu acho que online aí, um ou outro, não lembro. Mas eles assistem bem. Aí faz adesão, se você tiver com. Se você tiver interesse, né, de fazer essa criação, de estar ali trabalhando com mel ou com abelha sem ferrão, é de boa Viltre que faça essa adesão à Casa do Mel, né? A associação. E para rotular o produto, né? Aí depois que passa por essa casa do mel, cada produtor rotula com seu. Como é isso? Como é essa questão? A inspeção é feita na Casa do Mel, né? Então é ela que tem a CIF, ela que tem o selo, então é a partir com ela, né? Tá certo. Então, depois que passou por lá, dá toda a garantia para o consumidor Exatamente. do padrão de qualidade da segurança alimentar. Temos outra pergunta aqui, Robson. Por qual motivo o mel cristaliza? Qual o componente químico que leva o mel da abelha sem ferrão cristalizar menos? Bom, o que leva a abelha sem ferrão, o mel da abelha sem ferrão a cristalizar menos é a composição, a umidade dela, né? Então tem mais água, você vai ter menos açúcares dissolvidos, né? Então a concentração de açúcar vai ser menor. Logicamente, ela vai ficar mais fluida e não vai cristalizar, né? Enquanto que a da Apis,
você tem um percentual de umidade mais baixo, e aí vai ter uma concentração de açúcares mais alto, então, consequentemente, ela vai cristalizar com a diminuição da temperatura. Muita gente bota o mel, guarda o mel na geladeira. E aqui em Conquista, onde quando você tem o inverno, ele é mais rigoroso, né, você terá certamente um mel cristalizado nesse período do ano. Lucas pergunta aqui. Minha cidade é uma cidade agrícola, produtora de manga e maracujá. Tem como cultivar abelhas? Tem sim, Lucas. Você não vai ter o certificado de mel orgânico, mas você faz sim. Eu conheço vários criadores aí da sua região. Tem muita gente boa aí criando abelha. E o mel orgânico tem um valor agregado mais elevado do que o comum, né? Geralmente todos os produtos orgânicos têm. Sim. Mas tem estudos assim, mais ou menos qual é a proporção, Robson, desse valor? Rapaz, eu desconheço, Bruno, essa proporção de preço, sabe? Porque assim, eu vou ser sincero a você. A abelha sem ferrão, o mel de abelha sem ferrão, hoje é um produto caríssimo, sabe? Hoje você tem 1 quilo de mel de jataí, ele assim, vamos dizer assim, de criador comum, normal, você consegue comprar 1 quilo, né, por R$ 100. Mas, né, veja você, o mel de ápice é R$ 30 o quilo. Olha a diferença. Uma diferença. Então, isso de mel de ápice para mel de abelha jataí, por exemplo, né, onde você tem uma produção de mel muito baixo anual. Então, um enxame forte, bom, vai te dar 800 gramas no ano. E na Apis você tem aí uma produção ano a depender da florada, aqui, por exemplo, Conquista, que é uma florada só, você tem 30 quilos no ano. Né? Enquanto que a outra é 800 gramas. Mas você sabe qual a contribuição de uma abelha no enxame de Apis, de mel, por ano? Porque ela não vive um ano, né? Ela vive 60 dias no máximo. Mas, vamos dizer assim, essa produção dela, contabilizada num ano, qual seria a contribuição dela nesses 30 quilos? Chuta aí. Não faço nem ideia. 5 gramas de mel. 5 gramas de mel, uma abelha daquela, ela contribui. Então, chegando mais pergunta aqui. Quais características para se classificar o mel como orgânico? Bom, a gente já respondeu isso aí, mas eu vou enfatizar. Já foi discutido, né? Eu vou falar novamente. Uhum. Não vou ser detalhista, mas eu vou falar resumidamente. Isso. O seu apiário ou seu meliponário tem que estar distante de uma cultura tradicional a 3,5 km, mais ou menos. Então, se ele estiver dentro dessa distância, você pode submeter ele ao selo de orgânico. Fora isso, está fora. Tem como criar abelhas em um lugar que tem poucas flores? Como é que você sabe que tem poucas flores? Qual é o parâmetro? Na cidade? Né? Ela voa um raio de 3 km, 2,5 km. De repente ela encontra o local. Eu criava abelha aqui em casa, em Conquista. Depois da pandemia eu levei tudo pro sítio. Mas eu criava alguns aqui na cidade. Você pode criar sim. Tá aparecendo aqui, Robson, um aviso que estamos chegando no tempo, 14
segundos restantes. Ah, podia ficar mais 1 hora, né, Bruno? Batendo aqui com perguntas.